Bem-vindos de volta ao estudo do CSS Cascading Style Sheets com HTML ou XHTML e neste caso nós vamos começar aqui a falar sobre aquilo que é conhecido como o CSS Box Model, isto é, qual é o modelo de caixa, ok? Nós temos visto aqui já nos últimos vídeos, nomeadamente acerca das tables, que nós podemos definir borders, ok? Existem, no entanto, mais alguns conceitos relacionados com a organização do espaço de uma caixa ou de um retângulo que nós devemos ter presentes. E para verificarmos na prática como é que isso funciona, nós temos aqui na nossa estrutura HTML um elemento do tipo div. Poderíamos utilizar o P também, poderíamos fazê-lo, mas vamos utilizar o div uma vez que é mais habitual. Aliás, podíamos até copiar este texto. Vamos fazê-lo. Copiar este texto e colá-lo aqui. Vamos ver qual é o resultado. Vamos ter aqui um div com mais substância, ok? Não vamos olhar muito para aquilo que o texto tem escrito, vamos olhar sim para a existência de um corpo de texto aqui. Ora bom, o que nós devemos fazer, e a esta altura do campeonato facilmente já se saberá, é que se queremos aqui afetar a formatação do div, automaticamente podemos usar então aqui um tag selector, isto é, definir div, e dentro deste espaço vamos colocar as implementações de CSS que nos vão permitir alterar o aspecto visual daquele div. Ora, neste caso vamos começar, por exemplo, aqui por colocar um border. Border, já vimos que nós podemos colocar assim, simplesmente desta forma. 2px, solid, black. E, portanto, vou ter aqui uma linha com 2 pixels de largura e de cor preta. Vamos ver o que é que acontece. Já gravamos. Refrescar e cá está. Ora, reparem que o div é uma divisão criada na página a toda a sua largura, ok? Se eu aqui alterar o tamanho do meu div, ou melhor, a largura da minha página, automaticamente ela vai se adaptar, ok? Então, eu posso controlar aqui a largura da minha box, da minha caixa do div. Para isso, basta colocar aqui a propriedade width, ok? E o width eu posso definir em pixels, 600 px, por exemplo, e neste caso vamos ter aqui o meu div a reajustar-se, e reparem o que é que acontece se eu alterar aqui a minha largura do meu browser, nada se vai alterar em relação ao div. No entanto, se eu alterar aqui o width para valores de percentagem, aí já vou ter um aspecto diferente. Reparem, vou aqui mexer e automaticamente o div vai sempre ser, neste caso, 50% da largura da minha página, ok? Já tínhamos visto isto em vídeos anteriores. Ora, no entanto, e antes de avançarmos para os conceitos que eu vou explicar a seguir, há aqui uma imagem que eu tomei a iniciativa de ir buscar, neste caso, ao W3 Schools, que é aquilo que se chama o CSS Box Model, ok? E que nos ajuda a entender de uma forma mais simplificada o que é que acontece relativamente a estas caixas, ok? Ora, aquilo que nós temos aqui basicamente é o seguinte: aquilo que se chama o content é o conteúdo. O conteúdo é aquilo que aparece aqui nesta zona, ok? E portanto estamos a falar do texto que aqui aparece muito próximo da linha. Depois temos aqui o padding e depois o border. Ora, nós vemos aqui o border, que é esta linha que nós temos aqui a preto neste caso. E vemos que não há aqui nenhuma separação entre estas letras e o border, ok? Ora, entre o conteúdo e o border existe então aquilo que nós conhecemos como o padding. E o padding pode ser constituído ou é constituído por 4 valores completamente distintos. O valor de top, o valor de bottom, o valor right e o valor left. E, portanto, isto permite-me definir uma distância entre o conteúdo e a borda que eu, neste caso o border que eu criei ali. Então, se eu quiser alterar aqui, ou dar aqui um espaço entre o border e o conteúdo do meu div, bastará para isso colocar o seguinte: padding. E agora reparem que eu posso fazer desta seguinte forma, por exemplo, padding.top, e agora definir px, por exemplo, 10 pixels. 10 pixels de distância no top,
Ora, top é aqui. Reparem o que é que vai acontecer ao texto na parte superior. Eu vou refrescar e ele automaticamente ficou aqui com um bocadinho mais de espaço, ok? É uma espécie de zona de segurança. Se eu definir aqui o pathing, o traço left, e colocar, por exemplo, 10px também, o que vai acontecer é que o texto aqui do lado esquerdo também vai assumir esse espaço de segurança. Ora, evidentemente que eu agora posso colocar padding bottom 10px e padding left já tenho, é o right neste caso, 10px. E o que vai acontecer é que à volta de todo o conteúdo vamos ter um padding de 10, ok? É evidente que aqui a distância é maior, uma vez que isto tem a ver com a forma como o próprio div está a ajustar o seu texto dentro do seu espaço. E portanto vimos aqui este conceito de pathing. Depois temos então o border, que nós já estamos fartos de abordar aqui em outros vídeos. Se eu alterar aqui para 5, o que vai acontecer é que a minha linha vai engrossar. E reparem que o pathing ajusta-se automaticamente depois de ser definido a espessura da minha linha. Mas eu tenho, no entanto, aqui outra possibilidade de definir o pathing de outra maneira. E neste caso é simplesmente colocando o pathing, 2 pontos, e agora vou definir 4 valores. Neste caso 10px, espaço 10px, espaço 10px e espaço 10px. Aliás, eu vou definir 5 para cada um deles, porque o que eu estou a fazer basicamente neste momento é a definir de um modo inline todos os valores dos 4 elementos que compõem o pathing. O top, e será por esta ordem, o top, o right, o bottom e o left, ok? Portanto, andamos aqui no sentido dos ponteiros do relógio e o primeiro valor corresponde ao valor do topo. Depois o valor da direita, o valor de baixo e o valor da esquerda, ok? Se eu agora gravar isto e refrescar, reparem que vai acontecer ao texto, vai ficar ali mais próximo, ok? E esta é uma forma mais sucinta de eu poder definir o pathing. Ora, vimos então aqui também no Box Model que existe, depois da parte de fora do border, existe aquilo que é conhecido como o margin. Ora, e o margin, à semelhança do pathing, funciona também com estes valores, margin, top. E depois eu posso definir, por exemplo, imaginem, 20px. Ora, o que vai acontecer com o margin é que ele vai afastar o meu div do elemento anterior, ok? Neste caso, o margin top vai afastar 20 pixels relativamente ao elemento anterior da estrutura HTML. Então vamos lá ver. Cá está, ali 20 pixels, uma coisa mínima. Vamos aqui fazer uma coisa mais radical, 100 pixels, ok? Então o margin top, reparem, automaticamente colocou-me aqui 100 pixels de espaço para o meu elemento div. E, portanto, esta é uma zona de segurança, sem qualquer espécie de texto, ou seja o que for, ok? É evidente que eu não vou aqui exagerar tanto, vou colocar, por exemplo, 30 pixels. Tenho depois também o margin right. Neste caso, nós não vamos ver o seu resultado, uma vez que o div está encostado mais para o lado esquerdo, mas percebem qual é o conceito. Se eu colocar o margin left igual a 50px, o que vai acontecer é que o meu div vai afastar-se do lado esquerdo do meu browser, ok? Reparem, eu alterei, evidentemente, houve uma alteração mais drástica porque eu coloquei aqui o margin top igual a 30, vou até colocar igual a 50 também, e reparem como automaticamente eu estou aqui a organizar o meu div, ok? E depois, é evidente que existe também o margin bottom, que eu poderia colocar 50px também. O que ele vai fazer é separar-me ainda mais do próximo elemento que surge a seguir ao div, ok? E reparem que esta separação não é uma separação através de quebras de linha, nem de novos parágrafos, é uma separação através de CSS, criada através do Cascading Style Sheets, e neste caso usando o margin. É evidente que, à semelhança do que eu fiz com o pathing, eu posso utilizar margin apenas e depois colocar, por exemplo, 30px, 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 30px. A ordem dos valores é exatamente igual e reparem o que é que vai acontecer. Portanto, cá está, então, definida à volta uma caixa de segurança à volta do meu div, utilizando então o pathing, neste caso o margin, e depois existe aqui uma caixa de segurança mais curta. Neste caso eu vou aqui alterar, por exemplo, para 15, para ser mais perceptível. 15. Posso
ter valores absolutamente diferentes para cada um deles, mas reparem, então, tenho aqui um div dentro de uma caixa que foi formatada, então, basicamente com este tipo de elementos, o pathing e o margin.